Olá pessoal, hoje eu vim aqui para dar uma dica para vocês da semana. Esse livro maravilhoso. Gente, olha só, O Homem que Calculava. Essa obra é do escritor Malbataan. Quem foi Malbataan? Nome árabe, não é? Mas vocês acreditam que esse autor, ele é brasileiro? E mais ainda, ele é da nossa cidade, ele é carioca. O verdadeiro nome de Malbataan é Júlio César de Melo e Souza. O Júlio César de Melo e Souza, ele era formado em matemática, ele era formado também em engenharia, mas nunca exerceu essa profissão. Ele era escritor, ele era professor de matemática, ele era jornalista. E, inclusive, esse pseudônimo Malbataan surgiu porque, na época em que ele nasceu, a época em que ele viveu, o que acontecia? Os escritores brasileiros, eles não tinham a valorização que tem hoje. Então, a busca nos jornais, a busca em publicações de livros, eram mais por autores estrangeiros. E como ele gostava muito de estudar e achava que lá no Oriente, digamos, onde que ele fez o livro, onde que ele fez a maioria das suas obras, era um lugar muito valorizado pela matemática, pela ciência e pela literatura. Esse livro, O Homem que Calculava, ele foi o mais conhecido que Júlio César teve. E o que ele procurava colocar nesse livro? Ele procurava oportunizar ao leitor situações em que as pessoas pudessem aprender a matemática de uma forma diversificada. Por isso que esse livro ele é muito famoso, é um livro muito conhecido internacionalmente. Ele já foi publicado no inglês, já foi publicado no espanhol, porque é um livro para as pessoas que gostam de matemática e é um livro também para quem não gosta ou quem tem dificuldade na matemática, porque nesse livro ele trabalha com um enredo em que o protagonista ele vai desvendando os problemas da matemática através do cotidiano, através de histórias, através de coisas que as pessoas vão vivenciando, os problemas que as pessoas vão vivenciando no dia a dia. Então, o que acontece? Malbataan, que é o nome do Júlio César de Melo e Souza, ele foi uma criação, um pseudônimo na realidade, que ele criou e ele teve a criatividade de colocar até uma data fictícia para esse pseudônimo de nascimento, como se esse pseudônimo ele tivesse nascido 10 anos antes do nascimento do próprio autor. E o que acontece? Esse autor, ele ficou mundialmente conhecido por esse nome aqui, ó, por esse pseudônimo. E ele morreu em uma conferência que ele veio fazer aqui no nosso país, em Recife. Quando ele veio divulgar uma obra, ele faleceu com 79 anos. Mas voltando aqui em relação à obra dele, o que nós podemos tirar de proveito? Gente, é o seguinte, o autor, ele conta uma história de um personagem chamado Beremiz, e o Beremiz, ele tinha uma personalidade muito parecida do Júlio César, porque ele era um homem muito ético, ele era um homem de boas condutas, ele era um homem religioso, e no livro ele conta a história desse Beremiz como um cidadão que trabalhava no campo e ele tinha a função de tomar conta dos animais do deserto.
E o que ele fazia? Ele seria severamente castigado se algum dos animais faltasse. Então foi aí que ele começou a desenvolver os seus cálculos. Por quê? Ele começou a contar todos os animais que tinham no deserto. Contava as ovelhas, contava os camelos, tudo que tinha lá, ele começava a contar, todos os tipos de animais, para não faltar nenhum animal na hora dele prestar conta com seu patrão. E nas férias dele, ele se juntou com seu amigo Maiá, que na realidade é o narrador do livro, né? É um narrador onisciente, porque em alguns momentos ele faz a interferência, mas como personagem principal, o Beremiz. O Beremiz, os dois saíram no deserto, né? Em busca de chegar onde? Lá na cidade de Bagdá. E nesse caminho, eles vão encontrando pessoas e com determinados problemas. E o Beremiz, que é um homem muito inteligente, um homem que tem um raciocínio lógico fantástico, ele começa a desvendar os problemas dessas pessoas através dos cálculos matemáticos. Seja por histórias, seja por desafios, ele começa a trabalhar essa questão da matemática de uma forma diversificada, de uma forma harmoniosa, sem que as pessoas percebam, olhando o outro lado da matemática. Então, o desenvolver dessa história é justamente isso. Ele chega num lugar, tem um problema, ele resolve o problema, chega em outro lugar, ele vai resolvendo o problema, e assim vai. E uma história que chamou muita atenção é lá no início, onde eles param para num restaurante, um bar, sei lá, uma lanchonete, e quando eles param para beber alguma coisa, eles se deparam com 3 irmãos. E os 3 irmãos estão brigando o tempo todo. Por quê? Porque eles tinham recebido uma herança do pai de 35 camelos. E só que o pai tinha feito a distinção. O filho mais velho, ele ganharia metade dos carneiros. O filho do meio, 1/3 do total dos carneiros. E o filho mais novo ganharia a 9ª parte do total dos carneiros. Então, eles estavam ali quebrando a cabeça, porque se o mais velho ele ganharia a metade dos 35, a metade dos 35 não daria uma conta exata, daria 17,5. Como que eles iam pegar metade do carneiro? Iam matar o carneiro? A mesma coisa acontecia com o filho do meio, que o filho do meio, ele receberia 1/3 do valor total. 1/3 do valor total de 35 seria o quê? Ele receberia 11,5, mais ou menos, 11 alguma coisa. E o filho mais novo, ele receberia 9 partes, né, do valor total dos 35, que também daria 3, alguma coisa, tudo contas decimais. Então teria que dividir os camelos ali, então eles estavam naquele maior confusão para saber como que ia dividir essa herança. Como eles estavam vindo no deserto, num camelo, e ele ia se revezando com seu amigo Maiá, ele virou para o amigo dele e falou: Maiá, vamos ceder o nosso carneiro para ele. E o que eles fizeram? Com esse carneiro, não, gente, camelo. Com esse camelo que eles cederam, automaticamente eles ficaram com 36 camelos. Então, o mais velho, pegando 36 e dividindo, pegando a metade, ele receberia 18 camelos. O do meio, ele receberia o quê? O total dele era 1/3. 1/3 dos 36 seria o quê? 12 carneiros. E o mais novo, ele receberia o quê? 9 partes
dos 36. 9, 36 dividido por 9 dá um total de 4, então ele receberia 4 carneiros. Ou seja, todos saíram satisfeitos porque receberiam mais do que o que eles estavam dividindo, não era? Um achou que seria 11,5, o outro 3,5, o outro 17,5, então eles estariam no lucro. Mas se nós formos somar 18 do mais velho com 12 do filho do meio, nós temos um total de 30. Com mais 4 do caçula, 34. Eles tinham 35. 34 sobrou 1, que seria 34. Mais esse carneiro que sobrou e mais o que os dois aqui, ó, doaram para eles. Então, 34 mais o que eles doaram, 35, sobrou 1. Aí o que o Beremês fez? Beremês fez o seguinte, falou assim, então esse daqui fica pra gente como honorário, né? Por eu ter resolvido toda essa problemática de vocês. Então, ele trabalhava com a matemática de uma forma muito harmoniosa. Ele trabalhava de uma forma em que as pessoas pegavam a dificuldade das pessoas e resolvia o problema. Então, essa é a moral, é o enredo desse livro aqui. É desvendar a matemática. Tanto é que no final tem até um romance no livro, né? Em que ele casa com essa daqui, com a Telacim, que era filha de um poeta. E como que foi até a questão do casamento dele, ele se apaixonou por ela, pelo olhar dela, né? Porque as muçulmanas, elas não mostravam o rosto. E ele teve que participar de uma competição onde ele deveria responder várias perguntas. Como ele era muito sábio, muito inteligente, um raciocínio maravilhoso, logicamente ele foi aprovado. E eles falaram que ele poderia escolher o que ele queria. E o que ele fez? Ele falou que ele queria casar com a Telacim. Eles se casaram, é a parte do romance também do livro, né? Eles se casaram, tiveram 3 filhos e eles foram até chegar em Constantinopla, que foi o local onde que eles moraram, né? Juntamente levaram com eles quem? O Maiá, que era o amigo deles. Então, a moral da história é essa, é um filme que também é utilizado o filme dessa obra literária e conta justamente isso, o desvendar da matemática de uma forma prazerosa. Então, é uma obra que eu recomendo muito. Eles trabalham muito a questão também da religiosidade, entendeu? Trabalham muito essa questão da ética, trabalham muito essa questão da honestidade das pessoas, de seguir os caminhos de Deus, entendeu? Aquilo que é pregado dentro da religião. Tanto é que no final do livro fala até sobre essa questão deles terem se convertido, né, ao cristianismo. Então, é uma obra maravilhosa, eu recomendo para vocês. Depois vou estar comentando alguns capítulos da obra, entendeu? Algumas histórias que eles vão desvendando a questão da matemática, porque o livro ele é dividido dessa forma, vários capítulos. Cada capítulo é uma experiência vivenciada pelo Beremiz, onde ele está desvendando a matemática de uma forma prazerosa dentro do cotidiano das pessoas. Espero que vocês gostem do livro. Eu fiquei apaixonada e recomendo para todos vocês. Meus amores, eu fiquei tão apaixonada na hora que eu tive a curiosidade de fazer algumas pesquisas pela internet e eu descobri um site para aqueles que têm o interesse de entrar, ler esse livro. Ele tem PDF que está nesse site aqui, ó, https://, esse site aqui, bemblogado.com.br. Aí lá, quando você entra, já vai aparecer automaticamente o nome do livro para você baixar, tá bom? Então, é uma obra maravilhosa e depois nós vamos comentar muito a respeito dela, entendeu? Um beijo.